Estou te dando a informação que está no site do Ministério da Justiça americano, que 3 funcionários da USAID vão delatar coisas. Primeiro eu vou explicar o que diabo é isso aí, e depois eu vou te dizer se o ministro está envolvido, se não está, e se no futuro poderá estar. E que ele disse assim: reza para que o seu nome não esteja lá. Eu ficaria preocupado. Se eu fosse ministro, eu ficaria preocupado. Estados Unidos reagirão com força total se forem atacados pelo Irã, diz Trump. É isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã enfrentará toda a força das Forças Armadas Americanas caso ataque o país. Em publicação na rede Truth Social, Trump disse que os Estados Unidos não tiveram nada a ver com o ataque ao Irã, em referência aos bombardeios conduzidos por Israel contra instalações nucleares e de inteligência em Teherã. Mas se formos atacados, de qualquer maneira, forma ou tipo, a força total e o poder das Forças Armadas dos Estados Unidos cairão sobre vocês em um nível jamais visto, escreveu. Apesar de afirmar que os Estados Unidos não participaram diretamente da ofensiva, Trump tem defendido os ataques israelenses que foram classificados por ele como excelentes. Alan manda pavoroso recado a Moraes e avisa: reza para não ter o teu nome lá. É isso mesmo. O jornalista Alan dos Santos, atualmente residindo nos Estados Unidos, voltou a fazer declarações polêmicas envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em um vídeo publicado neste sábado, Alan sugeriu que informações comprometedoras podem surgir de uma suposta colaboração entre funcionários da USAID, a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, e autoridades norte-americanas. Segundo o comunicador, 3 funcionários da agência norte-americana teriam se declarado culpados em algum tipo de processo ainda não especificado e estariam dispostos a fazer delações premiadas. Em tom irônico e provocativo, Alan disparou contra o ministro: reza para não ter o teu nome lá. A frase foi direcionada ao ministro Alexandre de Moraes, com quem Alan dos Santos trava uma disputa pública e jurídica desde que passou a ser investigado em inquéritos que apuram a disseminação de notícias falsas e ataques a instituições democráticas no Brasil. E aí eu fui atrás para saber do que é que se tratava. Primeiro eu vou botar o print, o vídeo, na verdade, do Alan, que me instigou a fazer essa live. Vamos para o print, ou vamos para o vídeo. Ainda bem, Moraes, que meu perfil não precisa de VPN, porque, imagina como é que eu te dar esse recado com VPN, né? Porque você não pode usar VPN porque você tá querendo multar a galera que usa VPN. Eu só queria te avisar uma coisa, Moraes, que isso é precioso para você. 3 funcionários do USAID, aquela galera que ficou te orientando como derrubar as contas na época das eleições, então, eles se declararam culpados e vão fazer delação premiada. Delação é aquele negócio que você fez com o Cid, sabe? Torturar a pessoa, sabe? Mas aqui não tem tortura, não. É um pouco diferente. Então, os caras vão delatar. Só vou te fazer uma sugestão, Moraes. Reza para não ter teu nome lá. Bom, estilo Alan dos Santos, né, galera? Como sempre. Aí o Alan trouxe essa informação que a gente não sabia, que 3 funcionários da USAID vão delatar coisas. E que ele disse assim: reza para que o seu nome não esteja lá. Falei, cacete, uma coisa tão importante dessa, ninguém falou nada. Só o Alan, não tem uma linha em lugar nenhum. Aí eu fui ver, né, irmão? Fui correr atrás. Primeiro lugar que eu fui foi na página oficial do Ministério da Justiça dos Estados Unidos. Beleza? Para não ter história. Fui na página oficial do Ministério da Justiça. Vou trazer aqui para vocês. Vocês estão vendo aí, ó. Site do governo dos Estados Unidos, né? Cardápio do Departamento de Justiça. E aqui tem escrito o seguinte: a autoridade da USAID e 3 executivos corporativos se declaram culpados de esquema de suborno de 1 década,
ou seja, de 10 anos, você vem há 10 anos, envolvendo mais de 550 milhões de dólares em contratos. Duas empresas admitem responsabilidade criminal por esquema de suborno e fraude de valores mobiliários. Ok? Essa é a informação que está no site do Ministério da Justiça dos Estados Unidos. Beleza? Então, é uma autoridade do USAID e 3 executivos de corporações que não são funcionários da USAID. Beleza? Mas do que se trata e o que diabo o ministro tem a ver com isso ou não? Porque, veja bem, o Alan não disse que o ministro tinha a ver. O Alan disse para o ministro, reze para seu nome não estar lá. Certo? Mas vamos por partes, como diria Jack. Essa matéria do Departamento de Justiça é muito extensa, é muito grande, fala de todos os pormenores, né? E eu precisaria de muito mais do que essa live aqui para explicar tudo que tem lá. Então, eu fui em uma outra fonte, né? Eu fui em uma outra fonte americana que diz o seguinte, cadê? Aqui. Eu fui no New York Post, como vocês estão vendo aí. Funcionário da USAID se declara culpado de participar de esquema de suborno de 550 milhões de dólares. Abre aspas. Violou a confiança pública. Então, vamos lá. Primeiro eu vou explicar o que diabo é isso aí. E depois eu vou te dizer se o ministro está envolvido, se não está e se no futuro poderá estar. Certo? Então, vamos primeiro para essa problemática aí. Tem um funcionário da USAID que se envolveu com alguns outros empresários para roubar a USAID. Certo? Resumo da ópera é isso. Mas, para você entender direitinho, eu vou ler aqui a primeira parte da matéria. Um agente federal de contratação, ou seja, da USAID, e 3 empresários se declararam culpados na quinta-feira por participar de um esquema de suborno de 550 milhões de dólares envolvendo a combalida USAID. Roderick Watson, de Maryland, é acusado de ter recebido subornos avaliados em mais de $1 milhão enquanto trabalhava na USAID, em troca de usar sua posição como supervisor confiável do dinheiro dos pagadores de impostos dos Estados Unidos e direcionar, ou seja, licitação fraudulenta em 14 importantes contratos federais para 2 empresas de consultoria, a April e a Vistant, certo? Esse Watson, que era funcionário da USAID, se declarou culpado de suborno de funcionário público e pode pegar até 15 anos de prisão. Sua sentença deve ser divulgada até outubro. Beleza? Mas eu vou já para os finalmente, né? O Watson deve ser sentenciado em 6 de outubro e pode pegar uma pena máxima de 15 anos de prisão. Young deve ser sentenciado em 3 de setembro e pode pegar uma pena máxima de 5 anos de prisão. Britt deve ser sentenciado em 28 de julho e pode pegar uma pena máxima de 5 anos de prisão. Barnes deve ser sentenciado em 14 de outubro e pode pegar uma pena máxima de 5 anos de prisão. Ou seja, o funcionário da USAID e todos os 3 empresários, mesmo com delação premiada, mesmo com a colaboração premiada, que na página do Ministério da Justiça americano ele detalha muito bem como é essa colaboração. A princípio, um dos funcionários, um dos donos dessas empresas de consultoria não queria colaborar, depois colaborou bastante para que o esquema fosse que o esquema fosse destruído. Está me faltando a palavra aqui na minha cabeça agora. Bom, todo mundo delatou
e não delatou todo mundo em cana. O funcionário da USAID, 15 anos de cana. Botou $1 milhão no bolso e todos aqueles presentes que eu te contei aqui, e vai pegar 15 anos. Os outros, os empresários que subornaram, por aceitar também a colaboração, mesmo assim, 5 anos de cana para cada um. E você deve estar se perguntando aí agora, tudo bem, Didi, e o ministro entra onde nisso aí, pelo amor de Deus? Eu quero saber do ministro. Eu quero saber do ministro. Calma, gafanhoto. Calma, a gente vai chegar lá. Antes de eu falar do ministro, eu quero relembrar umas coisinhas aqui para vocês. Isso, minha querida Enelise, elucidado. É isso mesmo, eu queria falar elucidado, mas não saía, estava engasgado aqui. Bom, olha só. Vamos lá. Aí eu preciso voltar aqui um pouco no tempo para lembrar vocês da participação da USAID dentro do Brasil, dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Beleza? Olha essa matéria aqui da Gazeta do Povo. USAID e TSE fizeram eventos para combater a desinformação um ano antes das eleições de 2022. Bom, vocês sabem que combate à desinformação é um eufemismo para calar e tirar das redes sociais a direita. Combate à desinformação, na cabeça deles, só quem faz somos nós. A esquerda não. Janones não mente, Lula não mente. O próprio tribunal, quando suprimiu um bocado de inserção de rádio do presidente também, isso está de boa, né? Só quem mente é a direita. Mas olha só. Em pelo menos 2 eventos realizados em abril e dezembro de 2021, no auge do planejamento das eleições presidenciais de 2022, o TSE participou de ações realizadas em parceria com a USAID, com o objetivo de combater e enfrentar o que consideravam desinformação e notícias falsas no período eleitoral. Pausa. Se você for no site do TSE, até pouco tempo atrás, esses 2 eventos estavam lá. Era Barroso falando e atrás uma parede, né, com um bocado de adesivo da USAID, para não deixar dúvida. Tinham esses 2 vídeos aí do Barroso participando desses eventos, certo? O TSE e a USAID criaram em 2021 um Guia de Combate à Desinformação, manual de práticas destinado a ser replicado em outros países, segundo o próprio site do tribunal. O trabalho se baseava em práticas de suposto combate à desinformação criadas pelo TSE em 2020. O Brasil vem se destacando no cenário internacional pelo papel do judiciário na censura das redes sociais de conteúdos que considera antidemocráticos. Outra pausa. O TSE não criou nada. O TSE aí não criou porra nenhuma. Ele simplesmente recebeu esse guia pronto da USAID e disse assim, é isso aí que você tem que fazer. Isso aqui é o que você tem que fazer para combater a direita nas eleições. O TSE não criou nada, certo? Recebeu pronto e ainda se jactava de... o Brasil vem se destacando no cenário internacional pelo papel do judiciário no combate à censura nas redes sociais de conteúdos antidemocráticos. Todo mundo lembra que nessa época era Biden. Era dinheiro da USAID entrando a rodo no Brasil e era o Biden que dava sustentação para que o TSE fizesse isso. Simples assim. Mudou o gerente da lojinha, acabou o dinheiro da USAID e acabou essa sustentação. Tanto é que as empresas de tecnologia e as big techs, são 2 coisas diferentes, mas que muitas vezes andam juntas, elas hoje já não têm medo, não. Inclusive, estão processando o ministro lá nos Estados Unidos. Naquele tempo, era impensável em 2020. Impensável. As empresas recebiam ordens ilegais através de caminhos ilegais e tinham que cumprir. Por quê? Porque o governo americano estava em conluio com a justiça brasileira. Hoje, essa relação é zero.
Zero. Acabou isso. Certo? Mas vamos lá. O segundo evento foi um encontro virtual internacional chamado de Eleições e a Transformação Digital, que teve participação de Barroso. Institucionalmente, tanto o manual quanto o encontro foram realizados por meio de quem? Do Consórcio para Eleições e Fortalecimento do Processo Político, o famoso CEPS, um acordo cooperativo supervisionado pela USAID, que também inclui outras organizações que trabalham com o tema das eleições. Vocês lembram que o Mike Benz fez um PowerPoint, onde estava lá em cima a USAID, e depois vinha uma cacetada de outras organizações e ONGs que recebiam dinheiro da USAID? A CEPS era uma dessas. A CEPS está envolvida com o TSE através de dinheiro da USAID. Beleza? Bom, Barroso disse na época que as iniciativas visavam combater as notícias falsas com esclarecimento, consciência crítica e informação de qualidade. Primeiro que notícia falsa não é crime, viu, Barroso? Segundo que você não é ninguém para querer dar lição de moral para um Brasil inteiro, para querer tutelar um país todo. E outro, informação de qualidade para quem, gafanhoto? A sua informação é de qualidade? Quem está dizendo isso? Você? Quem é que vai acreditar na sua palavra? Ou todo mundo é obrigado a acreditar na sua palavra, porque a sua palavra é lei? Não é? Bom, a USAID está no centro de uma polêmica internacional e corre o risco de ser reestruturada ou mesmo fechada pelo governo do presidente americano Donald Trump. Foi fechada essa semana. A agência teria financiado projetos de orientação progressista em diversos países e há suspeitas de que suas ações possam ter enfraquecido líderes da direita pelo mundo. Aliados de Bolsonaro afirmam que isso teria ocorrido no Brasil, prejudicando a campanha da disputa à reeleição em 2022. Bom, o resto todo mundo já sabe. A matéria é mais extensa, não vou ler a matéria toda, mas o ponto crucial era esse. O TSE e a USAID fizeram eventos juntos para combater a desinformação. Como eu disse, a desinformação significa supressão do contraditório. Beleza? Tá. Onde entra o ministro e onde entra o Barroso? Barroso já entrou, como vocês acabaram de ver. Mas o Alan disse que era para o ministro tomar cuidado com a delação que os caras da USAID estão fazendo, né? O cara da USAID, um cara da USAID, que poderia aparecer o nome dele. Não sei se pode aparecer o nome dele nessa parada que está sendo lá nos Estados Unidos de delação premiada envolvendo um funcionário da USAID e 3 empresários. O nome do ministro não entrou até agora em nada. Mas, sempre tem um mas. Todo mundo sabe que as contas e os pagamentos da USAID está sob escrutínio do DOGE, que é aquele organismo que era comandado pelo Elon Musk. E que a cada dia que passava, logo no início do governo Trump, a cada dia o cara chegava lá, descobri aqui $1 bilhão para não sei aonde, 500 milhões para não sei o quê, e aquilo não sei para que mais. E era um bocado de maluquice pelo mundo inteiro. Então, não descartaremos a possibilidade, certo? Não vamos descartar a possibilidade de daqui a um tempo, quando tudo tiver escrutinado, quando tudo tiver passado na peneira fina, alguma coisa possa estar ligado aí ao Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. Por quê? Porque, de fato, eles tinham um acordo. Quanto veio de grana? Não sei. Para quem veio? Também não sei. Não tenho a menor ideia. E é isso que o Mike Benz, o Felipe Barros, que foi lá nos Estados Unidos se encontrar com o seu homônimo da Credem, homônimo não, né? O presidente da Credem americana, Annelise, me salva aí. O presidente da Credem americana se encontrou com o Felipe Barros e eles disseram que criaram acordos e o próprio Mike Benz disse que vinha para o Brasil para explicar tudinho aonde está vindo aí o dinheiro da USAID para o Brasil, para quem veio, para onde não veio, se pagou
imprensa, se pagou justiça, se pagou qualquer coisa. A gente vai saber. Então é por isso que eu digo que o Alan levantou a lebre, certo? Que o Alan levantou a bola quando ele disse: Barroso, Moraes, reze para seu nome não tá aí. Nessa primeira leva, eu posso te garantir que o nome dele não tá. Posso te garantir. Não estou passando pano para ninguém, não. Estou te dando a informação que está no site do Ministério da Justiça americano. O nome do ministro não é citado. Até porque não tem nada a ver nessa primeira fase com o TSE, com o Brasil, com nada. Essa primeira fase de delação premiada lá é com empresas americanas e americanos. Certo? Mas a gente não pode descartar que no futuro, que daqui a algum tempo, com mais aprofundamento dessa peneira, desse escrutínio de onde foi o dinheiro da USAID, que alguma coisa aconteça. Ou não. Ou o TSE não tinha uma relação interessante, digamos assim, com o USAID e com a CEPS. Então, eu ficaria preocupado. Se eu fosse ministro, eu ficaria preocupado. Porque se até agora não apareceu, não significa que não vai aparecer. Não é, Gafanhoto? Não significa que não vai aparecer. Então, as relações existem, as relações são públicas. O TSE, naquela época, fazia questão de tornar isso público, porque o TSE achava bonito. Estamos trabalhando com a USAID. E naquela época ninguém sabia que porra era USAID, ninguém sabia que diabo era CEPS. A gente não sabia de nada disso. E eles ficavam lá se vangloriando, se jactando dessa relação entre o TSE e a USAID. Hoje a gente sabe que a USAID era um braço político utilizado para destruir a direita no mundo inteiro. No mundo todo. Então, hoje a gente sabe o que é a USAID. Hoje a gente sabe o que é a CEPS. E essa relação, do meu ponto de vista, promíscua entre instituições brasileiras, autoridades brasileiras e esse tipo de USAID e CEPS dos Estados Unidos tem que ser bem investigado. Porque, nesse caso aí, se você puxar uma pena, vai vir a galinha inteira. É que ninguém puxou a pena. O Mike Ben só mostrou o organograma. O PowerPoint, o dinheiro sai daqui, vai para aqui, e aí começa a se multiplicar em organizações, fundações, ONGs, etc. e tal, e lá embaixo estava o TSE. Então tem que investigar direitinho, né? Tem que investigar direitinho o que é que vai rolar aí nesse desenrolar dessas investigações lá nos Estados Unidos. Eu acredito, porque até então a gente não tinha ouvido falar de delação premiada dentro da USAID. Eu acredito que agora, talvez essa seja a primeira de outras. Como eu disse, nessa não toca no nome do ministro. Mas, e nas que vierem? Alguém pode garantir? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.